Olá, eu sou a Cláudia e esse é o seu canal de ressignificar pensamentos. Hoje eu trouxe uma história que eu vivi no supermercado. Eu fui fazer as compras de verduras, frutas e legumes e encontrei uma senhora que eu nunca tinha visto. E começamos a conversar sobre a questão dos preços, como é que estão as coisas da vida e etc. E aí a conversa se prolongou e ela acabou me contando que ela estava passando por uma situação que ela considerava muito difícil, porque ela não conseguia parar de comer pão. Aí eu falei, nossa, eu parei. Eu sei que é difícil, mas depende da pessoa, fica mais ou menos complicado. E aí ela falou também que ela já havia fumado durante 20 anos, mas que voltou a fumar. E isso estava incomodando muito a vida dela. Ela queria parar e ela dizia que não conseguia. E aí eu perguntei de novo, mas por que você não para se você já conseguiu parar há 20 anos? Aí ela respondeu que não sabia, mas que ela não conseguia parar. E ela ia terá uma consulta na semana que vem. E ela falou, eu já sei que meus exames, as minhas taxas vão estar tudo alta e que a minha médica vai reclamar e vai dizer que eu tenho que parar de comer pão e parar de fumar. Mas eu não consigo. E aí eu fiquei com isso na cabeça, esse eu não consigo dela. E aí perguntei um pouco mais, mas qual é a tua história, né, que te remete ao pão? E ela falou, Cláudia, meu pai era padeiro. Imagina, eu fui criada comendo pão a vida inteira, então eu não consigo parar de comer pão. Aí eu falei, e o cigarro? Lá em casa minha mãe fumou a vida inteira e eu consegui parar enquanto ela estava viva. Depois que ela morreu, e ela morreu com Alzheimer, e foi muito difícil para nós ver nossa mãe morrendo viva, em vida. Dia a dia ela ia perdendo a consciência, ia perdendo o conhecimento da gente. Então, ela me contou uma história, que no Natal, antes da mãe dela falecer, eles arrumaram, ela tem mais 4 irmãs, aí arrumaram a mesa para fazer a ceia de Natal, e depois de tudo arrumado e pronto, a mãe dela só chega na sala e fala assim, tchau, vou dormir. Aí as filhas falam, mãe, o quê? Você vai dormir? Mas hoje é Natal, vamos aqui fazer a ceia, vamos jantar junto. Dela assim, Natal, só fez assim com o ombro e vou dormir. Aí as irmãs caíram no pranto e falaram uma para outra, estamos perdendo a mamãe. E aí ela voltou a fumar. E aí eu vim para casa pensando nisso. E o que significa esse eu não consigo? Que na verdade, se a gente for ressignificar, né, esse pensamento, essa forma dela ver, né, a questão, não é que ela não consegue. Na verdade, ela não quer. É muito mais um não querer do que um não conseguir que ela está vivenciando. Por quê? Porque em todas as duas situações, o afetivo dela, o emocional dela é muito tocado. Porque o pão remete ao pai, que já é falecido. E o cigarro remete à mãe, que também é falecida. Então, são duas questões que vai ser muito difícil ela conseguir parar de fato, se ela não fizer uma terapia, não fizer algum tipo de tratamento para olhar mais profundo para a questão e ela perceber que ela não precisa honrar o pai e honrar a mãe a partir de duas situações que não estão lhe fazendo bem para a sua saúde. Então, eu não consegui falar isso para ela dessa forma que eu estou falando para vocês, porque toda essa reflexão veio depois que eu encontrei com ela. Então, espero encontrá-la novamente no mesmo supermercado, já que é um ponto em comum. A gente não trocou WhatsApp, nada, então, assim, eu não tenho contato dessa pessoa, mas é muito importante
a gente parar para refletir e verificar no mais profundo o porquê de determinada coisa. E esse não consigo, às vezes não é um não consigo, às vezes é um eu não quero. E o eu não quero é porque tem uma dor ali, tem um emocional muito forte. Então, às vezes, a gente prefere, sim, manter a presença do pai e da mãe em algo que nos faça mal, mas que, ao mesmo tempo, nos remete a boas lembranças dos tempos que eles eram vivos ainda. Então, eu deixo vocês com essa reflexão e vamos ressignificar mais, vamos olhar mais, dar outro sentido para as situações e, assim, poder fazer novas escolhas. Esse é o convite de hoje. Um abraço e até a próxima!